Então, vamos lá. Então, meu tema é a capacitação de profissionais da atenção básica para a prevenção e promoção da saúde mental infantil. Aqui eu vou trazer uma abordagem multidisciplinar. A intenção, o objetivo desse tema, trazer esse tema, é sensibilizá-los acerca da importância da capacitação contínua. Isso se refere a qualquer profissional, e aqui eu vou me direcionar aos profissionais da atenção básica, que podemos falar assim, desde o porteiro, porque ele faz parte daquele atendimento de alguma forma, recebendo as pessoas. Então, vamos lá. E aí eu peço a licença a vocês, em alguns momentos eu trarei alguns exemplos sobre o que eu estou falando. Esses exemplos vêm de experiências como docente que acompanhou pedagogos em contextos de vulnerabilidade, estudante de medicina, mas neuroeducadora e psicopedagoga clínica há cerca de 7, 8 anos, em que eu vou trazer as condições que eu acompanhei e que vão ilustrar o que eu quero deixar como mensagem para vocês. Então, o título sempre é o mesmo, certo? Deixei lá destacado o tema. Então, capacitação de profissionais da atenção básica com destaque para a prevenção e a promoção da saúde mental infantil. O lugar de fala, né? Eu sou analista do discurso, e todo analista do discurso ele vai se colocar à disposição sempre da sua fala, indicando com que base está falando. No caso, eu vou falar aqui a partir dessas experiências que eu mencionei. Então, o objetivo dessa palestra é despertar, ou seja, o despertamento, que quer dizer sensibilização, o desenvolvimento para aquele que já está desperto, o desenvolvimento, ou a expansão, quem já está desenvolvido nessa temática, expandir esse conhecimento de temas essenciais para fortalecer a saúde mental das nossas crianças desde a atenção básica, direta ou indiretamente, ou seja, atuando na atenção básica ou atuando de outras formas, favorecendo a saúde mental de crianças. E aí lembrar que as fases da infância são três. Nós temos a primeira infância, que é de 0 a 3 anos. Deixa eu puxar essa regra para mim aqui. Nós temos a segunda infância, que se dá na idade pré-escolar, de 3 a 6 anos, e a terceira infância, que se dá dos 6 aos 12 anos. A educação infantil, dentro do processo de educação escolar, então, quando a professora Ana Carolina falou do PSE, né, que é o Programa de Saúde na Escola, pode e deve considerar essas três fases da criança, desde a creche até o ensino fundamental 1, quando a criança já vai chegar lá para os 12 anos, indo para o ensino fundamental 2. Nesse processo, temos que considerar todos os aspectos que a professora Alana falou, tudo que envolve o desenvolvimento infantil. Saúde mental e bem-estar tem a ver com diversos aspectos do ser humano como um ser humano integral. Por isso, ele deve ser considerado de forma holística. E daí o modelo biomédico, daí o modelo biomédico não é mais condizente há muito tempo com a nossa forma de compreender o que é infância, que mudou de uma questão de criança em miniatura, como sendo adulto, perdão, em miniatura, para uma criança de fato que tem suas especificidades e que não é igual a nenhuma outra pessoa com outra faixa etária. A fase da infância é a fase mais importante com esses três momentos, porque a partir delas que a adolescência e a fase adulta e a fase idosa vão se desenvolver. O adulto, o adolescente e o idoso, que cada um tem a ver com a fase da infância, bem desenvolvida ou mal desenvolvida. Então, atenção que eu quero falar sobre isso.
A saúde mental infantil é fundamental para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. Ela envolve a capacidade de desenvolver habilidades sociais, emocionais e cognitivas necessárias para enfrentar os desafios da vida. As habilidades sociais, emocionais e cognitivas, elas começam a ser estimuladas em casa, com a família. Daí porque a professora falou que a família é o ponto-chave. Se eu não tenho uma família bem estruturada, bem desenvolvida, com a saúde mental bem acompanhada, fica muito difícil acompanhar uma criança em termos de saúde mental e saúde geral. Por isso, todo trabalho com criança tem que ter também vinculado aí o trabalho com a família. Estudos mostram que crianças com boa saúde mental têm melhores resultados acadêmicos, relacionamentos mais saudáveis e uma maior capacidade de lidar com o estresse. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10 a 20% das crianças e adolescentes experimentam transtornos mentais, sendo crucial a intervenção precoce. Para que haja intervenção precoce, é necessário o diagnóstico precoce. E é sobre isso que eu vou falar também nessa palestra aqui. Voltando com a discussão para a atenção básica. Falar de saúde mental infantil envolve diversos aspectos e eu separei 20 tópicos aqui para falar com vocês. Esses 20 tópicos foram mencionados de forma direta ou indireta pelas professoras anteriores. Então, aqui eu vou complementar o que já foi dito. Primeiro, cada slide tem 5 aspectos, eu levantei 20. Então, desenvolvimento emocional e social na infância. Então, a criança, ela vai desenvolver-se emocionalmente e socialmente a partir das relações. E o primeiro núcleo que ela tem é o núcleo familiar. No olhar da psicopedagogia, nós começamos a aprender, seja lá o que for, e aqui falando de desenvolvimento emocional e social, a partir da protoaprendizagem, que é o primeiro vínculo que nós temos, que é com a mãe. É a partir dessa relação que quanto mais saudável for, melhor será as outras etapas. Após a protoaprendizagem, a influência que vem depois é a deuteroaprendizagem. É a aprendizagem com as outras pessoas da nossa família. O pai, a avó, o irmão, os primos, quem morar, né, com a criança ou conviver com a criança. Depois vem a aprendizagem assistemática. A criança aprende com o meio em que ela vive, com as pessoas do condomínio, com as crianças com as quais ela brinca, no parquinho, na escola, etc. E na escola vem, de fato, a aprendizagem sistemática, uma aprendizagem que é preparada para a criança. E aí, quando falamos de escola, vamos falar do pedagogo, que é o profissional que vai aí aprontar essa criança na educação infantil, na primeira infância, e um pouco na segunda infância. Quando a criança chega aos 6 anos, no final da segunda infância, ela entra no primeiro ano do ensino fundamental, que antes era a alfabetização, que mudou porque se compreende que a alfabetização é um processo, não é uma série. Ela se dá a partir de etapas diversas. E, muitas vezes, uma criança pode chegar aos 10 anos ainda não alfabetizada. E até os 10 anos é considerado normal, entre aspas, normal. Só que não se espera até os 10 anos. A partir dos 6 anos, no processo do primeiro ano do ensino fundamental, já se verifica ali alguma dificuldade da criança e se faz um trabalho específico. Mas deveria ser feito isso antes ainda, na educação infantil. Não com relação à alfabetização, mas com relação às prontidões da aprendizagem, o que ela precisa para aprender. Quando a atenção básica, os profissionais da atenção básica fazem um programa de saúde escolar, saúde na escola, com ações específicas, algumas das quais eu participei, isso deve ser considerado nas observações desses profissionais, principalmente com relação às crianças que são acompanhadas por uma determinada unidade básica de saúde, por exemplo, para que seja feito um trabalho específico com as crianças já acompanhadas como diagnósticos precoces, vamos pensar assim. E para as crianças se desenvolverem emocional e social, precisam de vivências. E essas vivências precisam ser promovidas de formas variadas. Quanto mais formas variadas, mais ela amplia o seu repertório.
O outro aspecto é a detecção precoce de transtornos mentais na infância. Bem, nós vamos ver que dentro dos aspectos da detecção precoce, um dos problemas tem a ver com a dificuldade de muitos pediatras em fazer esse acompanhamento. Isso a partir de um estudo que eu acompanhei. O impacto do ambiente familiar na saúde mental infantil. Então, dentro de uma unidade básica de saúde, por exemplo, eu acompanhei um caso de um atendimento de uma criança que tinha 12 anos, um menino, e que ele, assim, tinha dificuldades na fala, não com relação à articulação, mas com relação a se posicionar, ou seja, só questão social mesmo, socioemocional, e cada fala do pai, ele cortava as falas do pai. E aí foi um diálogo confuso com o médico, que ainda assim conseguiu acompanhar, né, os sintomas da criança para poder fazer o acompanhamento. E ali eu vi a necessidade de um psicólogo naquela unidade básica de saúde, ou de um direcionamento, orientação familiar ali para aquela família, por conta da relação que eu percebi naquele momento com o pai e a criança. A integração da saúde mental nos cuidados primários. Os cuidados primários precisam ter esse acompanhamento. Sem esse acompanhamento, é difícil eh, incorporar, né, as ações da saúde, de saúde mental dentro da atenção básica. Para isso, é preciso criar estratégias. E aí, cada unidade básica de saúde, por exemplo, vai criar as suas estratégias. Então, assim como tem, por exemplo, o Hiperdia, que é uma ação voltada para o acompanhamento de idosos e hipertensos, ou, perdão, de diabéticos e hipertensos, que são idosos, pode-se criar uma ação estratégica voltada para crianças, para fazer essa triagem em termos de saúde mental. Essa triagem favoreceria a que encaminhamentos deveriam ser feitos para essas crianças. E aí tem vários aspectos para se considerar. Diagnóstico precoce de crianças que têm transtorno mental, diagnóstico precoce de crianças que estão com alguns problemas que podem converter a problemas de saúde que possam se tornar transtornos de aprendizagem ou outros mais, e crianças que não têm nada disso ainda, mas têm um ambiente que não é favorável a isso. O que se pode fazer? Intervenção escolar e saúde mental. Esse é um dos caminhos, né? O acompanhamento com a escola. E aí é preciso que os profissionais de saúde, de atenção básica, possam capacitar a escola nesse acompanhamento e fazer uma parceria. A promoção da saúde mental infantil envolve criar ambientes seguros e estimulantes, incentivar o desenvolvimento emocional e social e integrar práticas de bem-estar nas rotinas diárias. Criança precisa de rotina. Na verdade, todo mundo. Para ter uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde emocional como um todo. E a criança mais ainda. Isso pode incluir desde brincadeiras ao ar livre até atividades estruturadas como arte e música. Trabalhar em colaboração com escolas e comunidades também é fundamental para promover a saúde mental das crianças de forma abrangente. Educação e apoio a pais e cuidadores. Então, cuidar de criança é também cuidar da família e dos cuidadores da criança. Então, é preciso acompanhar, né, a qualidade de saúde mental dos pais e dos cuidadores como potencializadores da saúde mental das crianças. A prevenção e intervenção do bullying. O bullying é um dos grandes prejuízos que muitas crianças, pelas quais muitas crianças passam. E alguns vão dizer, eu passei por isso. Algumas situações pelas quais nós passamos, quando ainda não tinha o termo bullying como existência. Diz que soubemos lidar de alguma maneira. Mas nem muitos, assim, nem todos souberam. E aqueles que pareceram saber, muitas vezes se desenvolveram como adultos com alguns prejuízos, como timidez exacerbada, porque a timidez é uma condição como característica, né, de uma pessoa, mas não quer dizer que quem é tímido tem que se prejudicar, comunicativamente, por exemplo. Não necessariamente. Há pessoas que são tímidas e que conseguem se comunicar muito bem, desenvolver-se em todas as ações pelas quais elas empreendem, por exemplo, podem ser palestrantes, etc., mesmo sendo tímidos como característica. Então, é preciso cuidado com o bullying. A educação socioemocional nas escolas,
Para isso, é preciso capacitar as professoras em termos de educação socioemocional. As escolas particulares já têm algumas ações voltadas para isso, já tem a disciplina educação socioemocional, mas a maioria ainda não tem, e as escolas públicas ainda não têm, também em sua maioria. A resiliência e estratégias de enfrentamento para crianças. Uma criança também precisa aprender a como lidar com as situações pelas quais ela vive, né? A entender, por exemplo, por que um colega pegou o pirulito, por que ela derrubou o suco da colega e a colega não quer falar com ela, por que ela tirou nota baixa, né? E está ouvindo algumas críticas dos colegas. Como é que ela vai lidar com isso? E se ela não tem uma preparação em casa, ela vai crescer com várias dificuldades. E as dificuldades de aprendizagem, por exemplo, elas aparecem assim, com vários indícios de algo inadequado. Por exemplo, a criança isolada, a criança sempre mal-humorada, a criança que não interage, que se recolhe, que não enfrenta a situação, que não sabe lidar com as suas emoções. Então, o trabalho de resiliência e estratégias de enfrentamento para crianças começa também em casa, e a escola complementa. Só que isso não é suficiente. Em muitos casos, é necessário o acompanhamento especializado. E aí, dentro de um atendimento numa unidade básica de saúde, dá para identificar isso. Eu acompanhei alguns atendimentos nesse semestre passado e identifiquei vários casos em que havia bullying, havia problema de comunicação familiar, havia problemas familiares com relação a divórcio, problemas de crianças com dificuldades de saúde por falta da comunicação mesmo com a família e outras questões mais, tratamentos que eram contínuos. Ela não ficava boa, a criança, por exemplo, com a tosse contínua. E ali, embaltamento da fala dela em frente ao médico. A cada fala dela, a mãe fazia um corte da fala e a criança se reprimia. Então, ali é necessário um acompanhamento. E eu fiquei pensando nisso. O quanto cada profissional pode se capacitar continuamente. Por conta dessas vivências. Então, assim, um médico que vê uma situação dessa e não sabe lidar, buscar se capacitar, por exemplo. Intervenções terapêuticas na atenção básica. Existem diversas formas de intervir de forma terapêutica com crianças, desde o lúdico, como a professora Alana falou, até terapias específicas, como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a ABA e outras tantas. Terapia do jogo, né, e outras tantas formas de terapia. Terapias que são psicopedagógicas, através do brincar, do lúdico. Os profissionais da atenção básica enfrentam diversos desafios, como a falta de recursos, o estigma associado à saúde mental e a necessidade de formação contínua. Para superar esses desafios, é importante buscar soluções práticas, como o fortalecimento de redes de apoio e de políticas públicas de saúde mental, bem como a promoção de campanhas de conscientização. O suporte institucional e comunitário é vital para o sucesso dessas iniciativas. E aí, dentro desse trabalho comunitário, compreendemos o papel do agente de saúde comunitária, que é conectado diretamente com as famílias. Então, esse profissional precisa estar capacitado, nesse sentido de observar os sinais e os sintomas que vão surgindo pelas falas, pelo comportamento das crianças, em seus contextos familiares, em sua comunidade, para que seja feito o devido acompanhamento dessa criança. A promoção de ambientes seguros e estimulantes. Trabalho da construção de ambientes seguros e estimulantes. Para isso, nós precisamos capacitar as famílias, para que elas entendam, né, o papel desses ambientes. O ambiente familiar, o ambiente escolar, a escola ter esse acompanhamento. Políticas públicas e programas de saúde mental infantil, como foi falado. O quanto estão sendo aplicadas essas políticas públicas? Existem vários programas de saúde mental infantil,
o quanto eles estão sendo aplicados, quem está aplicando e se está aplicando de forma adequada. E aí, adequado, vamos falar das diversidades de crianças. A integração de serviços de saúde mental e comunitários. Então, integrar os serviços junto com a comunidade, favorecendo a esse acompanhamento dessas crianças de uma dada comunidade, um dado território. O uso de tecnologias e ferramentas digitais, existem vários, e aí é preciso, dentro desse acompanhamento, o acesso a essas tecnologias e ferramentas digitais, a intervenção em crise e situações de emergência, é uma intervenção em que o psicólogo é um dos profissionais que mais é necessário nesse sentido, né, dessas orientações, tanto para que capacite profissionais que estão acompanhando as crianças, quanto as famílias. Fatores de risco e proteção na saúde mental infantil, como foram falados. eh, a saúde mental infantil em contextos de vulnerabilidade, e aí eu vou citar aqui um exemplo. Acompanhando pedagogas numa dada unidade escolar, no subúrbio, e uma delas relatou, né, mostrou um desenho de uma criança. Eu fui visitá-las na escola, fazendo estágio, e elas me mostraram as atividades das crianças. E aí falaram, professora, eu pedi um desenho, né, um desenho de algo que fazia parte da vida delas, alguma coisa que da qual elas estavam lembrando, e queriam mostrar. E algumas crianças desenharam pessoas mortas, com tinta preta, lápis preto. E aí ela perguntou à aluna, né, estagiária, por que esse desenho? Me explica aqui. Aí ele falou, a criança falou, por exemplo, que foi o homem que ele viu quando foi para a escola sozinho, andando na rua, ele viu aquele homem ali no chão ensanguentado. Então, crianças que vão para a escola sozinhas, sem acompanhamento e vivem nesse contexto de vulnerabilidade. Então, a aluna ficou assustada com esse contexto, aí eu fui orientá-la como trabalhar aqueles aspectos com a criança. A avaliação e monitoramento da saúde mental infantil. Aqui, no caso, associando com saúde mental infantil em contexto de vulnerabilidade, a questão escolar, por exemplo, uma psicóloga escolar acompanhando essas crianças desses desenhos que eu mencionei, faria um bom trabalho dessa avaliação e desse monitoramento, né? Como é que a criança compreendeu aquela situação, aquele contexto, como é que ela está, eh, em termos de saúde mental, né? Os aspectos emocionais dela, etc. A comunicação eficaz com crianças e famílias. Que aí, quando eu citei dois exemplos de dois adolescentes eh, com problemas de comunicação, né, com a família. Então, a comunicação eficaz, ela se dá por aprendizagem. Então, ensinar as famílias como se comunicar com as crianças. A capacitação dos profissionais da atenção básica. Esse é o ponto-chave. Então, saúde mental infantil envolve esses 19 aspectos que eu mencionei, o último, que é o 20º, capacitação dos profissionais da atenção básica. Considerar a saúde mental infantil é, no mínimo, considerar esses 20 aspectos. E aqui eu vou apresentar o resultado de um estudo que vai falar sobre diagnóstico precoce. O início do tratamento de crianças autistas e psicóticas dá-se de maneira tardia. Aqui falando de autismo e psicoses. Em consequência de quê? O estudo vai falar de não realização da detecção precoce de autismo e psicose infantil, a demora por parte de profissionais e instituições de saúde em dar um diagnóstico formal e realizar um encaminhamento, a insegurança dos profissionais da saúde para lidar com estas psicopatologias graves. Esse estudo identificou esses três problemas. E aí vamos verificar, dentro desse estudo, o resultado foi de que existe a necessidade de estabelecer algumas diretrizes de encaminhamento a serem adotadas, alguns protocolos, alguns padrões, alguns procedimentos, para que o tratamento do autismo e da psicose possa se dar de maneira cada vez mais precoce e efetiva. Há necessidade de trabalhar os pais das crianças na clínica do autismo e das psicoses infantis, e aí vamos acrescentar na atenção básica, desde os primeiros sinais,
E aí, quando nós falamos aqui de autismo e a dificuldade de detectar, etc., eu vou trazer aqui um exemplo, né? Um médico que foi atender uma criança de 3, 4 anos, com o diagnóstico recente, né? Então, assim, a mãe estava lá levando a criança com alguma outra questão de saúde, por exemplo, gripe ou outra coisa, que eu não me lembro, não sei exatamente qual foi o caso, e eh, trouxe ao médico, olha, ele foi diagnosticado como autista. O médico, nesse momento, ao falar desse diagnóstico, se posicionou com o olhar abaixado, sem olhar para a criança, para a mãe, durante todo o atendimento. E assim ele fez o procedimento, fez o encaminhamento, tudo direitinho. E uma pessoa que acompanhou esse médico nessa questão específica saiu falando isso, mencionou, né, com os colegas. Não gostei de tal médico, ele foi antiprofissional, porque ele fez isso e isso e contou. E aí eu fui um ouvinte, e aí eu fiz a seguinte orientação. Possivelmente, esse médico, que eu já acompanhei com outros atendimentos dele, e não teve essa postura, possivelmente ele não conhece autismo. Possivelmente ele nunca atendeu autista. E talvez ele tenha tido medo de olhar, né, para a mãe, como achar que estava reprovando a criança, ou de olhar para a criança ter ali alguma crise, por exemplo, e ele não saber lidar com a crise, porque ele não conhece o autismo em termos de atendimento. Esse médico do qual eu estou falando, ele é um médico de saúde da família, ele atende. Eu perguntei se ele era pediatra, em outros atendimentos, ele disse que ele era, porque ele estava na nossa linha toda decoradinha de infantil, né, desenhos infantis. Ele falou: não, eu sou de saúde da família, eu atendo no Mais Médicos, mas eu dou suporte aqui, em alguns momentos. Na minha prática, eu atendo adolescentes, adultos e idosos. Ou seja, ele não tinha experiência. Então, o olhar da mãe da criança, né, e o olhar de uma outra pessoa foi de reprovação ali. Mas, na verdade, foi o médico que não sabia lidar com aquilo. Então, para lidar com isso, com os outros casos de autismo, por exemplo, é atender de forma adequada, que é olhar para o paciente, se dirigir, né, adequadamente, etc. Como ele fez com todos os outros atendimentos que eu acompanhei, era o caso de uma capacitação, já que ele se coloca à disposição para atender nessa unidade, também atendendo crianças. Então, requer uma capacitação. A necessidade de trabalhar, os pais, já falei, necessidade de investigação nos casos das psicoses, para entender por que a percepção dos pais de sinais geradores de preocupação se dá com uma frequência reduzida de forma tardia. A necessidade de evitar descaminhos. A passagem frustrada por profissionais e instituições de saúde. Então, vai para um profissional, não tem o diagnóstico, passa para outro, vai, segue, segue, segue. Quantas vezes nesses X anos de atendimento clínico, eu já recebi crianças que já passaram por diversos profissionais e ainda não têm diagnóstico? Quantas vezes? Entre a percepção, então, se a criança já vem com 10 anos, mas já foi acompanhado com 3, com 4, com 5, até chegar aos 10 e ainda sem diagnóstico. Sinais de possibilidade de ter algum transtorno, por exemplo, por parte dos pais. Então, para que os pais observem, eles precisam ser educados, eles precisam ter cursos de capacitação específicos para eles. E aí eu falo sempre assim, eu brinco dizendo, quando alguém resolver ser pai, já pensar em ser pai, ser mãe, já deveria fazer um curso básico sobre ser pai e sobre ser mãe, com relação a ter alguns conhecimentos básicos para saber acompanhar os seus filhos adequadamente. E aí esse curso iria se, vamos dizer assim, assim, sendo feito em outros momentos a cada nova faixa etária das crianças. Cada nova faixa etária, os pais iam se atualizando. E a escola é um dos grandes parceiros nesse aspecto. E o primeiro diagnóstico formal da patologia, seguido do início do tratamento, será preciso trabalhar junto aos profissionais e instituições de saúde mais procurados por esses pais. Profissionais mais procurados, quais são? Neurologistas, pediatras, psicólogos. Então, aqui, esse barra é, em primeiro lugar, neurologistas. Segundo lugar, pediatras e psicólogos. Terceiro lugar, fonoaudiólogos, psiquiatras
e psiquiatras. Quarto grupo, otorrinolaringologistas, neuropediatras e oftalmologistas. Toda semana eu recebo solicitação de neuropediatra, indicação que eu indique neuropediatra, que é uma demanda que tem crescido, e neuropsicólogos. Instituições mais procuradas dentro desse estudo, que foi realizado em São Paulo: Hospital das Clínicas, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, Hospital Infanto-Juvenil Cândido Fontoura, Unidades Básicas de Saúde, Sociedade Pestalozzi de São Paulo, a Associação de Amigos do Autista, deixa eu ver só que horas são aqui. E ambulatórios de especialidades, Hospital Menino Jesus, a Escola Paulista de Medicina, Central de Atendimento Especializado em Consultas Médicas e Hospital do Servidor Público Municipal. Isso no contexto em São Paulo. Algumas instituições dessas existem em Salvador, então serve como referência também. Então, estudar as instituições que são mais procuradas pelos pais, nesses casos de autismo e psicose, por exemplo, são formas de compreender como auxiliar esses pais, como auxiliar as equipes profissionais, como auxiliar, como fazer as capacitações, preparar as capacitações. Só assim o diagnóstico do autismo ou das psicoses e, consequentemente, o início de um tratamento podem ocorrer o mais rápido possível. Trata-se, portanto, de criar um espaço de diálogo entre tais profissionais e instituições de saúde, de um lado, e os locais de tratamento especializado ao autista e ao psicótico. Assim, seria necessário disseminar, junto a esses profissionais e instituições, conhecimentos relativos à detecção precoce de patologias graves, colaborando, portanto, para o desenvolvimento da segurança e da autonomia e autonomia nos encaminhamentos a atendimentos especializados. A falta de conhecimento e de autonomia por parte de profissionais de saúde em relação ao diagnóstico e encaminhamento dos casos de autismo e psicose infantil também pode ser percebido pelo fato de somente 14,3% dos pacientes nos casos de autismo e 5% dos pacientes psicóticos terem sido encaminhados à instituição parceira por profissionais da área. Esse dado revela que o conhecimento sobre o autismo e a psicose, assim como a habilidade de diagnóstico e o futuro encaminhamento, estão concentrados em instituições, o que indica a necessidade de investimento na capacitação de profissionais da saúde, principalmente médicos da primeira infância. Então, estudo de 2012, né, falando sobre diagnóstico precoce, focando em autismo e psicoses. No caso das psicoses, além da necessidade de agilizar a realização do diagnóstico da patologia em questão e do encaminhamento dos pacientes a um tratamento, os dados obtidos apontam a necessidade de pensarmos qual seria a concepção de psicose infantil dos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil estudado, quais as dificuldades que os mesmos encontram para fechar um diagnóstico e quais as implicações dessas dificuldades nos tratamentos. Então, não é questão só de identificar o problema, é de identificar como resolver essa questão, como minimizar os casos para que cada vez mais existam os diagnósticos precoces. Se há diagnóstico precoce, haverá estimulação e acompanhamento adequados precocemente, conforme a necessidade da criança para o seu desenvolvimento. A pesquisa revelou a não efetivação por parte dos médicos da primeira infância de diagnósticos precoces de autismo ou de psicoses. Perdão. O que aponta para a consequente necessidade de difundir-se no meio médico, por meio de capacitações, o conhecimento disponível. O estudo fala sobre os médicos, e aqui vamos dar referência aos profissionais, aos outros profissionais que acompanham a criança. E aí, os médicos da primeira infância vão ser vistos, nesse estudo, como os parceiros indispensáveis, no sentido de que, de viabilizar o tratamento do autismo e das psicoses de forma progressivamente precoce, quanto para a redução dos descaminhos existentes no percurso de famílias de crianças autistas e psicóticas. Ou seja, para que essas crianças e essas famílias não fiquem passando
né, de profissional a profissional, até por X anos, até que ela tenha uma diagnóstico e só então possa ser encaminhada, acompanhada. Aí eu vou trazer um caso bem simples assim, não de autismo, mas de outras questões, em escolas. Então, a escola identifica uma criança com dificuldades de aprendizagem. E aí não começa a fazer as intervenções, as estimulações específicas, considerando que ele não tem diagnóstico e, portanto, ele tem que fazer o trabalho igual, ela continua fazendo o trabalho igual, como faz com as outras crianças dessa sala de aula. Isso não é adequado, isso é um erro. Então, identificada alguma especificidade, alguma demanda específica, cabe à escola sinalizar aos pais para que eles já busquem acompanhamento e a escola já começa a fazer a estimulação adequada. Aí eu estou falando de estimulação cognitiva, considerando as demandas dessa criança, enquanto esse diagnóstico vai surgir. E aí vai ficar pronto. E quando esse diagnóstico ficar pronto, que é multidisciplinar, então a criança vai ser avaliada por mais de um profissional, e isso demanda tempo, leva meses. A escola já inicia a estimulação cognitiva adequada e vai observando o avanço ou não da criança em certos aspectos, para fazer novos ajustes. Quando o diagnóstico chegar depois de 3, 4 meses, aí a escola vai fazer um plano interventivo, juntamente com os profissionais que acompanham a criança, o psicopedagogo que acompanha a criança na escola, ou coordenador pedagógico, a sala de atendimento especializado, o que for, com um plano individualizado específico, com os objetivos, e vai sendo ali feito o relatório, o acompanhamento, para ver, verificar o progresso da criança. E aí serem feitas novas intervenções à medida que ela vai sendo desafiada, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. É assim que deve ser. O acesso privilegiado, né, à dupla mãe e bebê. Então, o pediatra, o que é que ele é o parceiro indispensável? Ele é o primeiro que tem um contato com a dupla mãe e bebê, né? A cada mês está lá acompanhando. Então, em menos de 2 anos, já dá para identificar autismo, por exemplo. A necessidade de redobrar a atenção. Casos de pacientes provenientes de famílias desestruturadas e de famílias com histórico de problemas de saúde mental. Então, aí já vai dar atenção, porque já tem aí indícios de que o ambiente não é favorável à saúde mental dessa criança. E as considerações finais que vão trazer o seguinte: qual é a reflexão que eu quero trazer para esse evento, essa palestra aqui, que eu falei que é despertar, desenvolver e expandir a nossa compreensão de que profissionais da atenção básica precisam se capacitar continuamente para a prevenção e promoção da saúde mental infantil. Por quê? A complexidade que envolve o desenvolvimento infantil, e como eu falei, é holístico, é pluridimensional, com todas as suas singularidades. E aí, singularidade, eu estou falando de quê? Daquela criança, Maria, que não é igual a João, que não é igual a Pedro. Que embora sejam os três sejam autistas, tenham autismo, tenha o transtorno, né, o TEA, como traço, e não sendo autista em si, mas como traço, como característica, além de outras coisas tantas, que pessoa é o diagnóstico. O diagnóstico ele vai trazer uma característica, que vai estar no comportamento, nos resultados, no desempenho da criança. Então, a complexidade que envolve o desenvolvimento infantil, que é motor, que é neural, que é corporal, etc., com todas as suas singularidades, mais do que justifica a necessidade ímpar da capacitação contínua de profissionais da atenção básica. Por quê? Para quê? Para a real prevenção e promoção da saúde mental infantil. Sem capacitação contínua, indica poucas mudanças em termos de saúde mental infantil. Parafraseando o poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, que eu não sei se vocês conhecem, que aí acaba, né, lá de uma forma específica, eu digo assim, tal complexidade não cabe nos slides.
Compreender o desenvolvimento infantil e a saúde mental em termos da infância é compreender essa complexidade, é compreender as singularidades. E aí, singularidade é indivíduo por indivíduo. Então, aqui as referências. Então, assim, eu tenho 46 anos, dos quais 28 anos de docência. Nunca saí de sala de aula. Nunca deixei de ter alunos nesses 28 anos. E desde o início, sempre tive um olhar para o multidisciplinar. Por isso, me tornei multidisciplinar. O que é que faz ser multidisciplinar uma pessoa? A capacidade, assim, a curiosidade contínua de aprender. Então, como é que eu desenvolvo o meu olhar, o meu querer, a minha necessidade de capacitação contínua? Eu preciso me questionar, eu preciso ser curioso, eu preciso sair da zona de conforto, de achar que sei tudo e buscar o melhor. E o melhor, para mim, indica que eu vou ter o melhor resultado para as pessoas que eu acompanho. É que a responsabilidade social. Trabalhar com o desenvolvimento humano é ter responsabilidade social. Uma questão de comprometimento. E aí tem pessoas que fazem uma graduação, fazem uma pós e acham que estão prontos. Na verdade, estão começando. Porque estar pronto é todos os dias. Você se depara com a situação, com um aprendente, no meu caso, né, como psicopedagogo, um paciente, você está com um paciente com uma condição nova, que você nunca acompanhou diretamente. Então, qual é o seu papel? Buscar se capacitar para acompanhar, ter condições de capacitar de forma adequada essa criança. Esse é nosso papel. Vocês têm alguma pergunta com relação à palestra que eu dei agora? Esbarra na burocracia. Ari, esbarra na burocracia. E aí devemos compreender o quê? Burocracia faz parte do processo. Mas não quer dizer que enquanto a burocracia está ocorrendo, eu vou ficar parada aguardando. Não, eu vou começar as primeiras ações que fazem parte do meu trabalho, né? E fazer parcerias com iniciativas privadas, fazer parcerias com instituições outras, nas quais eu não trabalho, mas que podem fazer parcerias comigo, com a instituição na qual eu trabalho. Aí eu preciso buscar. Hoje, por exemplo, veio uma aluna querendo fazer uma parceria com a faculdade, no acompanhamento de crianças. Ainda vou verificar, ela vai passar para mim as informações. Então, a instituição carente, é uma ONG, ela fez um trabalho lá e viu essa demanda e trouxe. Eu vou verificar se há como trabalharmos com eles, com algum acompanhamento. É assim. Obrigada, gente, obrigada. Ó, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pronto, a pessoa botou na Carolina. Se tiver alguma pergunta, falem, certo? Agora eu vou mostrar a vocês, deixa eu abrir logo aqui, a proposta, né? O que é que ocorre? Nós vamos fazer alguns eventos da faculdade, divulgar os conteúdos estudados para mais pessoas, para inclusive valorizar mais a saúde mental para as pessoas como um todo. No caso da neuropsicologia, neuropsicopedagogia clínica também, etc. Os outros cursos também, ABA, intervenção ABA, eventos de diversos temas, com o intuito de trazer esse conteúdo, trazer esclarecimento, trazer capacitação, trazer eh, atualização, trazer informações para as pessoas em geral, que também não são da área, para que valorizem esses profissionais que são tão importantes para a saúde mental.